Outra peste do nosso século é o câncer. Hoje em dia, mais de 100 tipos de câncer matam mais de 5 milhões de pessoas todos os anos. Existe um câncer chamado melanoma, que é um câncer de pele. Ele, quando é dado na pessoa, quando a pessoa adquire essa doença, gente, não tem outro remédio a não ser a morte, ou não ser Jesus para curar, porque não tem cura. E nós vemos outros tipos de câncer aí também matando, como câncer de fígado, câncer de pulmão, câncer de próstata, câncer nos seios. Tem matado muitas pessoas, cumprindo assim a palavra de Deus, dizendo que haveriam pestes. Só que muitas pessoas não estão vivendo, gente, como os últimos momentos da igreja. Padre Jonas, a Bíblia costuma dizer que nós estamos vivendo os últimos minutos da igreja na terra. Nós estamos no tempo final, porque tudo que Jesus falou que iria acontecer, já está acontecendo. Muitas pessoas não estão analisando a sua vida. Muitas pessoas não estão se perguntando se o namoro que elas estão vivendo estão agradando a Deus ou não. Muitas pessoas estão vivendo e não estão se perguntando se o seu casamento está agradando a Deus ou não, se a maneira com que ela está vivendo com o seu esposo agrada a Deus ou não, se nos lugares dos quais elas estão indo estão agradando a Jesus ou está agradando o inimigo. Elas não estão mais se perguntando, tornando-se um perigo de ficar aqui na terra quando Jesus voltar. Porque, gente, as pessoas vão passar por uma grande perseguição aqui na terra. Os que ficarem não vai ter mais chance de defesa, não vai ter mais chance de salvação. Jesus não vai mais nos defender, porque hoje em dia Jesus está conosco, o Espírito Santo está conosco, mas quando Jesus voltar, o Espírito vai embora com a igreja. Muitos, quando Jesus vir, vai acordar, olhar para o lado, a esposa não está mais, o esposo não está mais, porque ele era cristão e ela não era. Muitos vão acordar aí no quarto da mãe, não vai achar mais a mãe, porque a mãe era cristã e ele só queria saber de balada, só queria saber de zoeira. A mãe subiu e ele ficou. Ai dessas pessoas. Ai dessas pessoas que ficarem aqui na terra por grande sofrimento, para grande tribulação, e você não pode ser um desses. Por isso que eu exorto você, por isso que eu falo para você em nome de Jesus, o dia da conversão é hoje, o tempo da mudança é agora. A Bíblia nos diz em Isaías 55:6, buscai o Senhor já que Ele se deixa encontrar, invocai-o já que Ele está perto. Amanhã poderá ser tarde demais, amanhã você não pode ter mais tempo de se arrepender, amanhã você não pode ter mais tempo de se converter. O tempo da mudança é hoje, o tempo da salvação é agora. Jesus te espera hoje de braços abertos para você começar a viver uma vida nova em Cristo. Ainda dá tempo, ainda tem tempo para você. O diabo diz que não tem, mas Jesus diz para você que ainda dá tempo. Jesus te chama, Jesus fala que ainda dá tempo. Aleluia! Você é um convidado hoje a viver uma vida de santidade. Vamos continuar. Jesus nos diz que depois das pestes haveriam fenômenos espantosos no céu. Tudo que eu vou dizer agora para você pode ser que você diga, não, ele não sabe o que está falando, ou as pessoas dizem isso, mas eu não acredito e jamais vou acreditar. Só que eu quero que você compare isso com a palavra de Deus. Em 17 de julho de 2004, na cidade do México, um homem chamado Pedro Ávila, às 15h21 da tarde, ele observa nos ares do México vários objetos voando, vários objetos andando em volta do México, sobrevoando o céu do México. Naquela hora aquele homem ficou muito apavorado, muito com medo daquilo, porque afinal ele não soube identificar o que era aquele objeto. Em 27 de fevereiro de 2005, um homem chamado Arthur Robles também observou uma frota de mais de 100 tipos de objetos esféricos sobrevoando também o céu do México. Aquilo para ele foi um medo tremendo, porque como Pedro Ávila, ele não sabia o que estava acontecendo, ele não conseguiu identificar aqueles objetos. Eu acredito que todos nós acompanhamos aquele caso aqui de Riolândia, interior de São Paulo, onde uma família que morava na fazenda afirmou, e vários jornalistas foram lá mostrar,
que objetos não identificados atravessou a fazenda, sobrevoou a fazenda e pousou no canavial. Aquelas pessoas ficaram muito com medo, elas nem dormiram naquela noite, e no outro dia elas foram lá ver que objetos eram aquele. E chegando lá, para a curiosidade delas, elas olharam em si e viram que a cana em volta estava toda amassada, a cana naquele círculo toda amassada, e em volta, do outro lado, a cana estava toda em pé. Então eles perceberam que pousaram ali um objeto. Isso para você pensar e para você refletir. A palavra de Deus está dizendo que haveriam fenômenos espantosos no céu, e muitas dessas coisas têm causado medo a muitas pessoas, cumprindo-se a palavra de Deus, que diz que muitas pessoas olhariam e ficariam com medo. Vamos continuar. Jesus diz ainda no versículo 12: mas antes de tudo isso vos lançarão as mãos e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres. Jesus está falando aqui de uma perseguição da igreja. Jesus está falando aqui de uma perseguição dos cristãos. Acredito eu que todos nós sabemos da grande perseguição que os primeiros discípulos sofreram. Nós sabemos que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Nós sabemos que Paulo foi assassinado. Nós sabemos que Estevão foi apedrejado. Todos porque eram pregadores da palavra de Deus. Todos porque eram cristãos. Todos porque eram anunciadores do evangelho de Deus. E no nosso século também não tem sido diferente. Na nossa era não tem sido diferente. Nos nossos dias não tem sido diferente.